Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nossa análise se aprofunda em um território fascinante e, sem dúvida, complexo: a interpretação do livro do Apocalipse. Vamos contrastar as abordagens tradicionais, que são frequentemente carregadas de simbolismo e, historicamente divergentes, com a perspectiva radicalmente concreta da teologia de impacto, conforme está delineada em nosso material de estudo. Exato. E a questão que vai nortear a nossa conversa hoje é fundamental. Será que as interpretações apocalípticas que nós herdamos são, de fato, insuficientes, repletas de lacunas e talvez simbolismos mal aplicados, como sustenta a teologia de impacto? E essa nova abordagem, ela realmente oferece uma alternativa mais coesa, mais concreta e historicamente precisa? Exatamente. Toda a nossa discussão emerge da análise do material-fonte, Da minha parte, eu vou argumentar que a teologia de impacto, ao insistir numa leitura não simbólica e focada na realidade histórica e metafísica dos eventos, ela consegue superar as falhas crônicas das visões tradicionais. Ela traz uma luz nova para conceitos essenciais como a relação geovásica, a distinção crucial entre lei mosaica e lei apocalíptica e a natureza concreta da ressurreição como um evento recorrente. Por outro lado, eu vou levantar algumas objeções a essa rejeição quase que absoluta do simbolismo, que é uma característica tão marcante do gênero literário apocalíptico e da própria linguagem bíblica em geral. Vou questionar a solidez de algumas reinterpretações, que são bastante radicais de figuras e eventos-chave propostas pela teologia de impacto, confrontando-as com leituras talvez mais consolidadas ou apontando que eles parecem ser inconsistências ou talvez uma falta de fundamentação mais robusta no próprio material que a gente está analisando. Certo. A minha posição é que as abordagens tradicionais ao Apocalipse, elas simplesmente não entregaram respostas satisfatórias, sabe? Elas se perderam num labirinto de símbolos interpretados de formas muito variadas e muitas vezes contraditórias, sem nunca oferecer um fechamento claro para a narrativa bíblica, e isso deixou pontas soltas cruciais antes de Jesus e também depois de Paulo. É um fato documentado que mesmo os pais da igreja, eles não chegaram a um consenso sobre a autoria ou significado, sabe? Isso perpetuou séculos de incerteza. Aí, a teologia de impacto propõe uma ruptura radical com essa tradição toda ao declarar: nada é simbólico, tudo é. Isso significa que os elementos descritos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento são tratados como fatos históricos e metafísicos concretos, e não como alegorias ou representações. As raras metáforas, como algumas usadas por Paulo, são exceções bem pontuais e explicadas dentro dos seus contextos específicos. Para entender essa visão, alguns termos são chave. Primeiro, geovásico. Descreve a relação entre Deus e a humanidade sob a égide do pecado e da lei mosaica, uma relação que, segundo essa teologia, encerra-se definitivamente com a obra de Cristo. O pecado, como definido por essa estrutura, acabou. Segundo, a distinção entre a lei mosaica e a lei apocalíptica. A lei apocalíptica é o próprio livro do Apocalipse, entendido como a palavra final e imutável de Yahweh para os últimos tempos, uma lei superior à mosaica e à qual Cristo não estava sujeito da mesma forma. Terceiro, a ressurreição. Não apenas um evento futuro, mas um fato concreto que ocorre desde o Antigo Testamento, afetando todos que tiveram contato direto com Yahweh. Maria, a mãe de Jesus, por exemplo, teria passado por morte biológica e ressurreição para conceber, tornando-se assim a raiz de terra seca, um ventre livre da corrupção biológica comum. João Batista também passa por morte e ressurreição, especificamente em Pátomos, ao receber a revelação. A parousia, a presença de Jesus, já ocorreu nas suas múltiplas aparições pós-ressurreição. E, finalmente, as igrejas apocalípticas, que seriam grupos de expectativa de natureza angélica
que existiam antes do ministério de Jesus, distintas das igrejas fundadas por ele. Eu reconheço as dificuldades históricas, né, e as múltiplas vertentes na interpretação do Apocalipse ao longo dos séculos. Contudo, a proposta de descartar quase inteiramente o simbolismo, isso me parece ir na contramão da própria natureza do texto. O gênero apocalíptico, ele é caracterizado por sua linguagem rica em imagens, visões, números que tradicionalmente são vistos como portadores de um significado simbólico. O próprio Novo Testamento utiliza essa linguagem, né? Ignorar essa dimensão hermenêutica não seria, assim, empobrecer a leitura? Além disso, as reinterpretações específicas da teologia de impacto são de fato bem radicais. A ideia de Maria passando por morte e ressurreição antes da concepção. A elevação de João Batista a um status quase messiânico, tipo detentor das chaves da morte ou do Hades. A própria definição e a base bíblica para essa lei apocalíptica como algo distinto e superior. E a afirmação categórica do fim do pecado geovásico. Quer dizer, tudo isso exige uma base textual e argumentativa extremamente sólida. Como que se harmoniza o fim desse pecado, por exemplo, com as inúmeras exortações à santidade e contra o pecado que a gente encontra nas epístolas? Sim, entendo a questão. E a declaração de que a parousia já se cumpriu nas aparições pós-ressurreição, isso parece desconsiderar passagens que apontam claramente para uma expectativa futura nos escritos apostólicos, né? A questão é se essas novas leituras resolvem os problemas ou se apenas criam outros. Compreendo a hesitação diante da rejeição do simbolismo, mas permita-me oferecer uma perspectiva diferente. A teologia de impacto, ela não nega a existência de imagens fortes, mas argumenta que essas imagens apontam para realidades concretas, sejam elas históricas ou metafísicas. Por exemplo, o dragão de Apocalipse 12 não seria um símbolo genérico do mal, sabe? Mas representaria concretamente Herodes e sua linhagem perseguindo a mulher, identificada como Isabel, e seu filho, João Batista. A abominação da desolação não seria uma profecia futura abstrata, mas o evento concreto de Cristo na cruz no Calvário, o lugar santo profanado fora dos muros da cidade. O número 666 não seria um exercício de gematria, mas a identificação de um homem específico conhecido pelo autor. A leitura puramente simbólica, segundo essa visão, obscureceu essas conexões concretas por séculos. A linguagem geovásica, presente nos profetas e no Apocalipse, é vista como um tipo especial de comunicação, quase como um pacote de dados, entende? Que transmite realidades complexas, mesmo que sua forma pareça parabólica. A chave aqui é a metafísica entender que Deus podia ser visto no Antigo Testamento, que anjos se manifestavam fisicamente, que a ressurreição era um processo real e transformador. Não se trata de subjetividade, mas de levar a sério a natureza dos eventos descritos como fatos concretos. Mas essa abordagem literal, ela me soa problemática quando aplicada assim indiscriminadamente. Insistir que tudo é concreto num livro repleto de bestas com múltiplas cabeças e chifres, números com clara carga teológica como os 7 espíritos, as 7 igrejas, os 144 mil selados, um cordeiro que está como que morto, estrelas caindo do céu, isso não força um pouco a interpretação? Como podemos ler literalmente 7 espíritos diante do trono sem considerar a carga simbólica de plenitude ou perfeição associada ao número 7, tão recorrente na Bíblia? A tradição vê aí a plenitude do Espírito Santo, um simbolismo rico e teologicamente consistente. Interpretá-lo como 7 entidades literais não criaria mais problemas teológicos? A própria teologia de impacto, como você mesma mencionou, admite a linguagem parabólica de João Batista e Jesus. Isso não sugere que o simbolismo é, de fato, um recurso empregado e necessário? Além disso, essa ênfase na metafísica como chave interpretativa, ela não corre o risco de se tornar uma nova forma de alegoria, onde o intérprete define o que é metafisicamente real por trás da imagem, apenas substituindo o simbolismo tradicional por outra camada interpretativa que também pode ser subjetiva? A preocupação é válida, mas a distinção proposta é crucial.
Veja, a lei apocalíptica, o próprio texto do Apocalipse, é entendida como a palavra imutável de Yahweh para aquele tempo específico, um decreto divino cujo cumprimento era inevitável, diferente de muitas profecias condicionais do Antigo Testamento. Cristo não veio abolir essa lei específica, mas cumpri-la em sua vida, morte e ressurreição. Quando se fala que Cristo é o fim da lei, refere-se ao fim da lei mosaica e daquela estrutura geovásica de pecado que ela administrava. Quanto ao fim, o telos, mencionado em Mateus 24,14, argumenta-se que o termo grego e o contexto apontam para o limite, o clímax, o ato final da missão de Cristo, sua morte e ressurreição, e não necessariamente o fim cronológico da história. A pregação do Evangelho em todo o mundo, oikumene, se referiria ao mundo habitado conhecido na época, o Império Romano, culminando no testemunho final no Calvário. Com isso, aquele fim específico chegou. E a parousia, a presença de Cristo manifestou-se concretamente em suas aparições pós-ressurreição a centenas de testemunhas, incluindo Paulo. Doutrinas futuristas como arrebatamento secreto ou um milênio literal são vistas como resultado de uma má interpretação desses termos e do escopo do Apocalipse que teria se cumprido majoritariamente nos eventos do primeiro século. Portanto, ao recentralizar a escatologia nos atos consumados de Cristo e João Batista, a teologia de impacto busca eliminar séculos de especulação futurista que se basearia em premissas equivocadas. Desculpe, mas essa linha de raciocínio, para mim, ela não convence totalmente. Onde encontramos no próprio texto bíblico uma distinção tão clara e com essas características específicas entre a lei mosaica e essa lei apocalíptica como definida pela teologia de impacto? A interpretação mais corrente e com forte apoio textual ao longo das Escrituras é que Cristo é o cumprimento e o fim da lei entendida primariamente como mosaica, inaugurando a nova aliança da graça. Como essa noção de uma lei apocalíptica imutável se harmoniza com a teologia paulina da justificação pela fé, que enfatiza justamente a libertação do jugo da lei? Além disso, reinterpretar telos como apenas o ato final de Cristo e oikumene como restrito ao Império Romano, isso me parece contrariar o uso mais amplo desses termos em outros contextos bíblicos e a própria expectativa escatológica presente em outras partes do Novo Testamento, que parece apontar para um alcance e um fim mais universais. A visão tradicional da parousia como um evento futuro, distinto das aparições pós-ressurreição, possui um peso considerável na tradição e em diversas passagens que não pode ser simplesmente descartado como má interpretação. E a centralidade de João Batista é outro ponto fundamental que é frequentemente subestimado nas leituras tradicionais. Ele é apresentado como o último profeta da era geovásica, o Elias prometido para preparar o caminho. Sua importância é tamanha que a teologia de impacto argumenta que ele mesmo passa pela experiência transformadora de morte e ressurreição. Em Apocalipse 1,17, ao ter a visão do Cristo glorificado, João diz: caí a seus pés como um morto. Essa passagem é interpretada literalmente. Ele teria morrido e sido ressuscitado ali em Patmos, sendo assim capacitado metafisicamente para receber e transmitir a complexa revelação apocalíptica. Há ainda a sugestão de que ele poderia ser o semelhante ao Filho do Homem visto por Daniel e por ele mesmo na visão inicial de Apocalipse 1, não usurpando o lugar de Cristo, claro, mas como uma figura de autoridade divina naquele contexto de transição. É nesse sentido que se interpreta que ele detém as chaves da morte do Hades naquele momento específico, a autoridade sobre a passagem da era geovásica para a messiânica. O batismo de João também não seria meramente simbólico,
mas conferiria uma forma de ressurreição antecipada e livramento da ira geovásica. A própria confusão sobre a identidade de João nos evangelhos, se ele era o Cristo, Elias, o profeta, derivaria dessa magnitude e sobreposição de papéis na virada das eras. Ele seria, inclusive, o cavaleiro vitorioso de Apocalipse 19, que julga e guerreia. É um argumento interessante, sem dúvida. Mas você já parou para pensar nas implicações? Elevar João Batista a esse patamar, sugerindo que ele possa ser o semelhante ao Filho do Homem, ou que detém as chaves da morte e do Hades, mesmo que contextualizado, isso entra em forte tensão com a cristologia tradicional e com inúmeras passagens do Novo Testamento que atribuem essas funções e títulos exclusivamente a Jesus Cristo. Como conciliar essa visão com a própria autopercepção de João, registrada nos Evangelhos, onde ele enfaticamente se coloca como inferior a Jesus, indigno até de desatar suas sandálias? E como explicar a dúvida posterior dele, enviada da prisão? Além disso, interpretar a expressão cair como morto como uma morte biológica literal seguida de ressurreição me parece uma inferência que vai um pouco além do que o texto explicitamente afirma. Reações físicas intensas diante de manifestações divinas são comuns na literatura profética, sem que isso implique morte e ressurreição literais. Essa reinterpretação tão significativa do papel de João Batista exigiria, a meu ver, uma base textual muito mais explícita e inequívoca do que a que parece estar disponível no material. Certo. As questões de autoria e datação também encontram uma nova perspectiva na teologia de impacto. A hipótese de João Batista ser o autor do Apocalipse, tendo-o escrito antes mesmo de iniciar seu ministério público. Isso resolveria muitos dos dilemas cronológicos que embaraçam as datações tradicionais. Essa visão é reforçada por análises de manuscritos de Qumran, que sugerem datações na Era Comum para diversos textos apocalípticos, desafiando a ideia de que o gênero teria uma pré-história exclusivamente judaica, muito longa, e abrindo espaço para uma origem mais próxima de João e Jesus. Adicionalmente, propõe-se uma hipótese, ousada: Zacarias, o pai de João Batista, como autor da Epístola aos Hebreus. Essa autoria explicaria não só a datação antiga da epístola, logo após a ascensão de Cristo, mas também o profundo diálogo teológico e a impressionante quantidade de paralelos terminológicos entre Hebreus e Apocalipse, temas como sacerdócio, aliança, trono, julgamento, fogo consumidor, anjos, os 7 espíritos, que fariam mais sentido se ambos os autores estivessem imersos no mesmo ambiente teológico das igrejas da expectativa. Embora a proposta de autoria de João Batista para o Apocalipse e Zacarias para Hebreus seja engenhosa e resolva algumas tensões interpretativas, ela se choca com a falta de evidências históricas diretas e com séculos de tradição, ainda que essa tradição seja fragmentada, especialmente quanto ao Apocalipse. No que diz respeito a Qumran, a datação de cópias de alguns manuscritos na Era Comum não invalida a evidência substancial para a existência pré-cristã do gênero literário apocalíptico, nem o fato de muitos textos encontrados ali serem cópias de originais mais antigos. A conexão entre Hebreus e Zacarias, baseada principalmente em paralelos temáticos e na necessidade de justificar uma datação antiga, ela permanece, por enquanto, no campo da especulação, por mais interessante que seja. Falta um elo textual ou histórico mais concreto para solidificá-la. Certo. Para concluir minha perspectiva, então, a teologia de impacto argumenta ter encontrado a chave para decifrar o Apocalipse ao abandonar a névoa do simbolismo vago e insistir numa leitura concreta, histórica e metafísica. Nessa visão, o livro deixa de ser uma profecia indecifrável sobre um futuro distante e se revela como o registro do cumprimento da lei apocalíptica de Yahvé nos eventos cruciais do primeiro século, centrados em João Batista e Jesus Cristo, marcando o fim da era do pecado geovásico. As interpretações tradicionais teriam falhado justamente por não reconhecerem essa concretude, prendendo-se a cronologias e simbolismos que, nunca ofereceram um entendimento coeso. E eu reitero minha cautela.
Embora o Apocalipse seja, sem dúvida, um livro de interpretação complexa, a teologia de impacto propõe mudanças radicais, a rejeição quase total do simbólico, a redefinição do pecado e seu suposto fim, a reinterpretação da parousia, a exaltação de João Batista a um nível sem precedentes, que em muitos pontos parecem se desconectar do contexto bíblico mais amplo e da corrente principal da fé e da teologia cristã. Essas afirmações audaciosas, para serem aceitas, necessitam de uma justificação ainda mais robusta e consistentemente ancorada no próprio material-fonte, para além do que foi apresentado até aqui, me parece. Reconhecemos ambos a densidade e a riqueza do material que analisamos hoje. As diferentes lentes interpretativas lançam luz sobre camadas distintas de significado e levantam questões que merecem reflexão profunda. Sem dúvida, a análise do Apocalipse, seja pelas vias mais conhecidas ou por abordagens inovadoras como a teologia de impacto, exige um exercício constante de rigor intelectual e humildade, né? Fica claro que há muito mais a se ponderar e explorar nesses textos tão enigmáticos.